Olá, turminha do quinto ano. Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de língua portuguesa. E hoje vamos estudar o gênero artigo de divulgação científica. Vamos começar? O gênero artigo de divulgação científica apresenta texto baseado em estudos científicos. E é muito comum encontrarmos este gênero em revistas como a revista Recreio, a revista Ciência Hoje, como também a revista Galileu. É claro que existem outras revistas, jornais, livros que também trazem este gênero textual. E agora vamos para algumas características. Este gênero é baseado em pesquisa e o objetivo é compartilhar o conhecimento. Então, trata de informações reais, informações científicas, nos quais foram pesquisadas e comprovadas para depois serem divulgadas. Expõe dados conclusivos interpretados com uma linguagem simples e acessível. É destinada ao público de uma forma como ele compreenda as informações, visto que é um público em geral, tratando até mesmo de crianças. Então, vamos para uma diferença muito importante. Não vamos confundir o artigo de divulgação científica com artigo científico. O artigo de divulgação científica possui uma linguagem mais simples, mais acessível para qualquer público. Já o artigo científico não. É destinado para um público acadêmico, um público mais específico. Por isso, possui uma linguagem mais difícil de ser compreendida. E agora, turminha, vamos para a observação dessa imagem. Você vai identificar esse texto que trata do gênero artigo de divulgação científica que está presente no seu material. Vamos pausar o vídeo e realizar a leitura com muita atenção. Após a leitura, vamos discutir questões a ele relacionadas. Vamos começar? Vejam só. Após a leitura do texto, vamos perceber aqui a que público ele foi destinado. Já sabemos que faz parte de uma característica do gênero artigo científico uma linguagem simples, destinado ao público em geral. Aqui no nosso texto também apresenta características que nos fazem entender que foi dedicada também para o público infantil. E agora vamos para a leitura do título. Eles controlam você. Então, a que se refere a palavra ele? Quando diz eles, tenho certeza que você percebeu que este artigo trata dos hormônios. Então, ele corresponde hormônio. E agora, a quem se refere a palavra você? Quando diz eles controlam você, exatamente você, aquele que lê o enunciado, aquele que lê o artigo. Então, está aí relacionado ao leitor. E vamos continuar. Qual relação existe entre o título e as informações do artigo? Percebeu que o título trata dos hormônios. Lá no restante do corpo do texto, lá nos subtítulos, você vai perceber que especifica tipos e também funções. Então, o título fala dos hormônios e o texto especifica tipos e funções. Vamos continuar? As ilustrações trazem informações sobre o artigo? Reforçam, sim, muitas informações. Elas nos mostram também que está destinada ao público infantil e apresenta aí hormônios, órgãos, funções, enriquecendo o que é dito no texto. E agora vamos para a quinta questão, que diz o seguinte: qual a função do subtítulo de carona? Perceba que lá no seu texto tem um subtítulo chamado de carona, que fala que os hormônios na corrente sanguínea funcionam como um carro. Esse carro dá carona para essas substâncias até chegarem a todos os locais do nosso corpo. Por isso está relacionado. Quer enfatizar que os hormônios são transportados pelo sangue. Lá no subtítulo de carona, vale a pena realizar a leitura. Continuando. De acordo com o artigo, onde se localiza a hipófise?
Ainda na leitura do subtítulo, você vai encontrar esta informação, onde diz que é justamente no cérebro onde a hipófise se encontra. E agora, turminha, vamos para a leitura com muita atenção. Vamos para este enunciado que diz assim: quem coordena as glândulas endócrinas é a hipófise. Ponto. Essa é a glândula responsável por avisar as demais de que está na hora de produzir hormônios. Então, turminha, a pergunta é: a palavrinha essa, este pronome, está relacionado a qual palavra? Qual palavra ele está substituindo? Tenho certeza que você falou hipófise. E está substituindo esta palavra justamente para evitar uma repetição. E vamos continuar, com base no texto ainda. Qual hormônio é responsável pelos batimentos cardíacos? É a gastrina? É a adrenalina ou noradrenalina? Essa ficou fácil. Tenho certeza que você acertou. Marcou adrenalina. Vamos continuar. Releia o subtítulo feminino e masculino. Nesse subtítulo, tem informações a respeito dos hormônios produzidos pelos meninos e os hormônios produzidos pelas meninas. Vamos lá? Qual hormônio é produzido pelos meninos? Testosterona. E pelas meninas? Tenho certeza que você encontrou estrogênio. E vamos continuar ainda com base no texto. Agora, no subtítulo Hora de Agir, você vai encontrar os parênteses. Isso mesmo, já estudamos sobre ele em aulas passadas. Então, qual a função dos parênteses? Os parênteses reforçam, isolam e destacam informações. E aqui diz o seguinte: quando chegam ao destino final. Qual destino é esse? Abre parênteses. Células ou órgãos. Fecha parênteses. Isso mesmo, destacou uma informação. Vamos continuar. A que se refere a palavra esses? Pronome esses está aqui para substituir os locais, células e órgãos, evitando mais uma vez uma repetição. Perceba que diz assim: esses locais possuem receptores que respondem apenas a essas substâncias. Que locais são esses? Células ou órgãos. E vamos agora para a expressão graças a isso. Que expressões poderiam substituir graças a isso? Vamos para a leitura. Graças a isso, um hormônio não atrapalha a atuação do outro. Eu poderia substituir sem problemas por isso, um hormônio não atrapalha a atuação do outro. Como também, por causa disso, um hormônio não atrapalha a atuação do outro. Como também, por esse motivo, um hormônio não atrapalha a atuação do outro. Substituindo por esses 3 exemplos, não vai alterar o sentido da mensagem, tá? Turminha, essa foi a nossa aula de língua portuguesa. Até a nossa próxima aula.